Para retomar a nossa emoção aqui depois dessa prova tão fantástica. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom, eu sou a Tassiane, sou a moderadora da sessão. Desculpa, caiu minha internet, eu voltei agora, espero que vocês não tenham caído. Vamos ter a apresentação de 2 trabalhos. Os apresentadores estão aí. Eu preciso habilitar o host para vocês. Então, a Raquel, eu imagino que vai apresentar. E quem vai apresentar o primeiro trabalho? O autor já está presente. Algum dos autores do trabalho 3242? Bom, estou entendendo que o primeiro trabalho a gente não tem os autores presentes na sessão, então vamos iniciar com o trabalho que seria apresentado nos 30 minutos posteriores. A gente inicia com o trabalho, então, da Raquel. Pode ser, Raquel? E aí depois, se o Pedro está com um problema na conexão, tá. Então a gente começa com a Raquel, e aí se o Pedro conseguir entrar, a gente dá prosseguimento para o segundo trabalho. Bom, então o primeiro trabalho da Raquel, deixa eu abrir ele aqui, é o 3294, é o trabalho sobre processo de implementação e uso do sistema de informação gerencial em uma instituição pública de ensino. E esse trabalho é da Raquel e da professora Franciele Beck. Raquel, fique à vontade para iniciar sua apresentação. Obrigada. Eu vou começar a compartilhar a tela. Conseguem me ver e a tela e ouvir também? Sim, tá perfeito, Raquel. Tá. Então, inicialmente, bom dia, eu sou a Raquel. Esse trabalho ele foi desenvolvido, é um recorte da minha dissertação, né, que foi feito juntamente sob a orientação da professora Franciele, e ele vai tratar sobre o processo de implementação e uso do sistema de informação gerencial em uma instituição pública de ensino. Então, inicialmente, as práticas e rotinas contábeis, segundo Guerreiro Fresade Casado, podem ser caracterizadas como a institucionalização quando se tornam amplamente aceitas na organização. Mas não dá para afirmar que a contabilidade como um todo, ela vai ser, a partir dos seus sistemas gerenciais, se torna uma rotina institucionalizada, mas existe, de acordo com os autores, um forte potencial para que isso ocorra, o que pode ser explicado pela teoria institucional. Então, isso posto, os hábitos e rotinas são explicados pelos comportamentos e as perspectivas atuais do sistema de controle de gestão, que buscam abordar as questões comportamentais dentro e fora das organizações, bem como as consequências para o uso tanto no contexto interno quanto externo. Então, para Junqueira, Louro, Bubac e Gonzaga, a contabilidade gerencial a partir de seus sistemas de informação, ela pode ser considerada como um quadro composto por regras que buscam estruturar uma situação de mudança organizacional. Porém, a institucionalização de um SIG, seja em empresas ou até mesmo instituições públicas de ensino, que é o caso, pode não ocorrer por vários motivos, né? No caso das instituições públicas de ensino, em virtude da burocracia, de dificuldades operacionais, falta de pessoal
qualificado, desconhecimento, falta de orientação, entre outros. E, de acordo com Costa, o sucesso ou fracasso de um SIG pode estar atrelado com o planejamento, que envolve muito além de aspectos tecnológicos, orçamentários, financeiros e até mesmo as pessoas que usam o sistema. Então, indiferente do âmbito de uma instituição pública de ensino, seja ela municipal, estadual ou federal, o processo de implementação e uso de um sistema de informação nem sempre ocorre de forma planejada. E isso ocorre devido à falta de clareza de gestores públicos em observar a instituição como um todo, já que o fluxo de informações geralmente acontece de forma ineficiente. E, principalmente, por conta das forças que geralmente que levam a entender de forma pontual as vontades e anseios dos gestores. No entanto, as instituições públicas de ensino, em virtude de fazer uma melhor gestão dos recursos recebidos por parte do governo federal, elas iniciaram essa busca e a implementação de um sistema que pudesse auxiliar eles nesse processo. Então, de acordo com a lacuna e problema desse artigo, a lacuna seria entender como é que os servidores pensam e trabalham a partir da institucionalização de novas rotinas impostas pela implementação e uso de um SIG, né, do SIG, tendo como lente teórica a teoria institucional. E o foco seriam as mudanças, observar as mudanças no que diz respeito tanto às rotinas quanto no uso de informações gerenciais. E no que diz respeito aos problemas, então, seria como o problema da pesquisa seria como ocorre o processo de implementação e uso de um SIG em uma instituição pública de ensino. Então, como objetivo geral, nós temos seria analisar o processo de implementação e uso de um novo sistema de informação gerencial em uma instituição pública de ensino, e os objetivos específicos são caracterizar esse novo SIG, compreender como foi o processo dele, identificar as mudanças que ele ocasionou e descrever as implicações desse SIG na instituição pública de ensino. Como justificativa do estudo, nós temos a teoria institucional. Desculpa. Só um momentinho. Temos a teoria institucional, que se justifica, de acordo com o Soeiro e Vanderlei, em organizações complexas, como as instituições públicas de ensino, elas devem ser analisadas no seu contexto global, auxilia também no entendimento das nuances por trás dos hábitos, rotinas e resistência, bem como os pontos de maior resistência. E para Costa et al., o esforço para implementar um SIG tem impacto positivo nos serviços educacionais oferecidos à comunidade por essa instituição pública, porque contribui para aprimorar as decisões sobre os gastos e otimizar também a gestão de recursos e bens organizacionais com mais precisão. Então, e o referencial teórico, então, ele trouxe a teoria institucional, e também trouxe a contabilidade e o sistema de informação gerencial. Quanto à teoria institucional, então, de acordo com Borges e Scapes, a instituição que deriva da teoria institucional de respeito a uma forma e coerência social imposta sobre uma atividade humana por meio da produção e reprodução de hábitos estabelecidos a partir de pensamento e ação. E também os referidos autores, eles definem que as rotinas são como os hábitos formalizados e institucionalizados que incorporam comportamentos baseados em regras. Já as regras são os meios formais reconhecidos pelos quais as coisas deveriam ser feitas e normalmente são pouco alteradas. E as rotinas são os procedimentos em uso e têm o potencial de estar em um processo de constante mudança. Entretanto, nesse trabalho foi utilizado o modelo de Tolbert e Zucker, né? Então, as autoras defendem que, para se chegar a uma institucionalização em uma organização, então, esse processo seria dividido em 4 fases, que seria a inovação, a habitualização, objetificação e sedimentação, que com base nessa figura 1, que é o modelo que elas defendem, né? Então, para se chegar nesse processo de inovação, ele é composto por mudanças tecnológicas de mercado e que são decorrentes de fatores econômicos. Então, esses fatores conduzem a empresa à inovação e ao posterior processo de habitualização.
enquanto que aí em seguida tem a fase de habitualização, que seria, no caso, desenvolver novos arranjos estruturais em resposta aos problemas ou conjunto de problemas que são posteriormente formalizados em políticas e procedimentos que resultariam na fase da pré-institucionalização, ainda de acordo com as autoras, né? Então, nessa fase, nesse processo de habitualização, a empresa leva em consideração o problema atual que ela tem, a partir do monitoramento organizacional que ela realiza, e busca soluções que já foram desenvolvidas ou colocadas em práticas por outras organizações. Já no estágio da objetificação, aqui busca-se um consenso social entre os decisores organizacionais, a partir de evidências de diversas fontes, para avaliação dos riscos de novas estruturas, sistemas, rotinas. Então, nessa etapa, são avaliados impactos positivos, negativos, a resistência também dos indivíduos, jogo de interesse, entre outros. E, por fim, para acontecer a institucionalização plena, né, que seria a partir da fase da sedimentação, ela é composta por praticamente completas de estrutura de hábitos, regras, rotinas, em todo o grupo de atores, né? E, de acordo com Ribeiro e Scapins, esses autores entendem que, uma vez que está sedimentado numa instituição, essas regras e valores profundamente arraigados e tomados como garantidos, eles prevalecem em um determinado ambiente social e que fundamentam os comportamentos organizacionais, pensamentos e ações individuais. Só que, para Tolbert e Zucker, elas consideram que a existência de um conjunto de atores que, de alguma forma, eles são prejudicados por essas estruturas que foram desenvolvidas no decorrer desse processo, ou se as pessoas estiverem insatisfeitas pela falta de resultados associados com essa estrutura que foi desenvolvida, ela pode fazer com que esses atores eles se mobilizem coletivamente contra essa estrutura que foi montada. Também, com relação à teoria institucional, nós temos alguns autores que trazem ela como sendo subdividida em 3 vertentes, que seria a velha, a nova e a nova sociologia institucional. Trazendo um pouquinho da velha, né, da velha economia institucional, as instituições desenvolvem-se através de um processo de rotina de atividades humanas, onde a instituição é o principal objeto de análise, ao invés do comportamento racional dos indivíduos, né? No que diz respeito à nova economia institucional, as organizações elas podem ser consideradas como um grupo de indivíduos envolvidos por um propósito comum de alcançar os seus objetivos através de transações com o mercado, e a nova sociologia institucional ajuda a explicar por que as organizações se assemelham, mesmo pertencendo a segmentos distintos e atuando em contextos variados. E também ainda o isomorfismo, né, que é trazido por essa nova sociologia institucional, que, de acordo de Maggio e Powell, seria um processo em que uma unidade de determinada população é forçada a se assemelhar a seus pares sob as mesmas condições ambientais, e eles podem ser mimético, normativo e coercitivo. Quanto ainda no referencial teórico à contabilidade e ao SIG, eu trouxe um pouquinho no trabalho que o termo contabilidade gerencial, sistema de contabilidade gerencial e de controle, geralmente eles são usados como sinônimo, de acordo com Schenhal. Porém, a contabilidade gerencial seria como um conjunto de ferramentas, como se fosse um pacote, né? Já o sistema de contabilidade gerencial, ele é utilizado para alcançar os objetivos da organização, e o sistema de controle gerencial, ele engloba o sistema de contabilidade gerencial, ele é mais amplo e fornece informações para auxiliar os gestores a alcançar seus propósitos, de acordo com Já para Castro, Bezerra, Pereira e Bezerra, eles salientam que, em virtude dessa atual fase que a gente vive, do conhecimento, onde tudo é muito rápido, então, as informações contábeis precisam acompanhar esse processo, né? Precisam trazer informações relevantes para os gestores e para a organização, para que eles possam fazer dos recursos de maneira mais eficaz e que dê maior lucratividade, né? E no caso das instituições públicas de ensino, poderia também ser os serviços prestados à comunidade.
No entanto, para que essas informações cheguem aos gestores de forma tempestiva, então a organização tem que ter um bom suporte da tecnologia da informação e também precisa utilizar sistemas confiáveis, né, que sejam alimentados pelos usuários em todas as áreas envolvidas no processo. Não adianta só uma área usar e outra não, né? Então, Raquel, só para lembrar, Raquel, você tem Oi? 3 minutos para finalizar a tua parte. Tá bom. Então, esse seria o meu modelo teórico, e aqui é o do Tobert e Zucker, e aqui e a parte de cima foi adaptado com base na literatura e com base no que foi achado nas entrevistas. Então, no que diz respeito à metodologia, o delineamento da pesquisa é uma pesquisa descritiva, estudo de caso, qualitativo. O estudo de caso foi feito numa instituição pública de ensino, geralmente relativamente nova, né, de acordo com a gestão atual, com a formatação atual que ela foi, a partir de 2008, né, ela possui vários campos em todo o estado onde ela se encontra, e com cada campo é um contexto educacional, em níveis e modalidade de ensino diferente, e também tempo de criação diferente, né. Foi feita entrevista, né, a coleta de dados foi através de entrevista, foi realizado com 7 servidores que trabalham todo dia com o sistema, via Skype, Meet e WhatsApp, também foi obtido um relato por escrito, e essas pessoas trabalham em diversos setores da instituição pública, e eles têm bastante tempo de serviço, né? Então, e a formação deles é bastante diversa, mas geralmente ele é ciências contábeis, administração e direito. A análise de dados foi feita a partir da análise de conteúdo com auxílio do NVivo para a codificação das entrevistas, e esse aqui seria o SIG desenvolvido que a instituição possui. Então, o SIG ele é composto por vários sistemas, e esses sistemas teriam que conversar com os sistemas governamentais. Foi identificado que esse CIPAC ele possui vários módulos, né? E aí o foco das entrevistas foi mais no CIPAC, no módulo protocolo. Esse aqui seria um novo modelo teórico a partir dos resultados alcançados, né? Então, aqui a gente tem o CIPAC estaria nessa fase de totalmente sedimentado, no que diz respeito ao módulo protocolo apenas. E os resultados seriam aqui, foi um sistema que foi adquirido há mais de 8 anos, ocasionado pelo isomorfismo mimético, mas ainda existe bastante resistência por parte dos servidores, principalmente porque eles não conversam com os sistemas que são obrigatórios pelo governo federal. Também há muita carência de servidores, principalmente para implementar esses sistemas. Ele não está totalmente implementado, há falha de comunicação interna e na integração desses módulos, né? E falta um acompanhamento mais efetivo desse sistema. E as contribuições, ela pode servir de modelo para outras instituições, né? As informações internas passaram a ser melhor divulgadas e mais divulgadas, os serviços também melhoraram, apesar de efetivamente apenas um módulo estar efetivamente sedimentado, né? E acabou fornecendo informações que poderão subsidiar novas implementações de sistemas futuros na instituição. Seria isso. Muito obrigada. Obrigada, Raquel, pela apresentação. Bom, eu vou abrir agora, vou dar uma invertida na sequência e vou abrir para a plateia. Então, quem quiser comentar o trabalho da Raquel, fique à vontade. Eu sei que tem bastante gente aí que trabalha em instituição pública e talvez queira comentar, fazer, né, algum adendo que seja importante também para Raquel pensar em outras possibilidades. Se quiserem, pode abrir o microfone ou pode também escrever no chat, fiquem à vontade. Ninguém? Oi, Raquel, aqui é Carol, deixa eu ver só, desculpa só o barulho. Na verdade, eu não li, parabéns pelo seu trabalho, eu não tive oportunidade ainda de ler o artigo completo, só me gerou uma curiosidade, né, como a Tassiane disse, de trabalhar em universidade pública. Quando que você fez a sua pesquisa, foi a coleta de dados, foi antes da pandemia, me passou? Ou foi depois? Foi durante a pandemia, na verdade.
Então, Duran. por isso que ela foi realizada de forma online, né? Em virtude justamente da pandemia. E foi ali realizada em outubro, o mês inteiro de outubro, de setembro até novembro, porque também tinha que organizar tempo, né, dos servidores, porque de forma remota é mais complicado, então tinha que agendar horário, nem sempre era tão fácil conciliar com os horários que eles tinham disponíveis. E você percebeu, né? Você falou que o CIPAC está na fase já sedimentado, mas tinha alguma coisa antes, por exemplo, antes da pandemia não havia tanto esse uso, ele não era tão usado, e aí a partir da pandemia ele passou a ser obrigatório, vamos dizer assim, a ser mais... Isso, foi exatamente isso, né? Como o CIPAC ele é composto por vários módulos, principalmente na pandemia, o módulo protocolo ele ficou plenamente sedimentado, né? Porque as pessoas ficaram em home office, foram obrigadas, né? E daí, o que aconteceu? Aí, então, elas se viram obrigadas a utilizar o sistema, porque de outra forma não havia como trabalhar. Então, eles até nas entrevistas, alguns mencionaram isso, que em virtude da pandemia, eles foram obrigados a usar, porque até então existia muita resistência por não utilizar o sistema, por ser um retrabalho, por ser difícil, porque a resistência atrapalhou bastante, né? Porque tem aquela questão da rotina, mas eu sempre fiz assim, agora eu vou ter que fazer assim, mais de outra forma, então é complicado. Mas aí, em virtude da pandemia, isso acabou acelerando e hoje em dia, de acordo com as entrevistas, com os achados da pesquisa, eles já conseguem ver que o sistema é bom, que sabendo trabalhar e estando disposto a utilizar, ele pode realmente gerar informações, pode ser muito útil no trabalho. Perfeito, essa foi minha dúvida até. Então, na verdade, essa institucionalização dele foi de uma forma causada pela pandemia, por essa obrigatoriedade, por não ter outra opção, vamos dizer assim. Exatamente, porque, veja, era um sistema que já tinha sido adquirido há bastante tempo, né, mas em virtude da rotatividade de gestores, né, nem todos aceitam e a resistência. Então, isso acabava interferindo bastante e também, além disso, a carência de servidores que possuísse conhecimento na tecnologia responsável para implementar esse sistema. Então, tudo isso atrapalhava. Por isso que ele vem se arrastando ao longo de 8 anos. E aí, em virtude da pandemia, isso acabou sendo meio que na marra mesmo, né? Como se fala. Perfeito, o processo. Só não vou, acredito até que isso aconteceu, talvez com quase todas, ou com vários, é capaz. Tassiane, obrigada, Raquel, parabéns. Obrigada, Carolina. Bom, agora eu vou compartilhar com a Raquel aqui uma breve apresentação com alguns comentários, vou passar alguns mais rápidos, mas depois eu te coloco aqui no chat para você poder analisar algumas sugestões e comentários, né? Bom, eu sou Tassiane, estou fazendo doutorado na USP, com orientação do professor Fábio, e também estou estudando uma instituição de ensino, né? Também pela ótica gerencial. Então, também estou utilizando abordagem qualitativa, então tem algumas coisas que eu acabei pensando e eu acho que você pode refletir. Então, primeiro, como ponto positivo, parabéns pelo trabalho. Eu não sabia que era fruto da dissertação, mas dá para ver que está muito bem estruturado, os resultados foram bem explorados, né? E o referencial também utilizado nesse artigo, dá para ver que foi bem amplo, né? Então, isso te dá um bom material para trabalhar. Eu gostaria de fazer um primeiro ponto de reflexão com relação ao objetivo que você coloca aqui, que é analisar como ocorre esse processo de implementação e uso do sistema de informação gerencial. E aí o questionamento é com relação às contribuições da pesquisa e como é que você poderia explorar um pouco mais isso sobre essa ótica da teoria institucional. Depois eu vou
avançar em alguns pontos, mas eu acho que é um ponto que precisa ser amarrado até na sua próprio referencial bibliográfico. Tem alguns artigos que já fizeram algumas análises em instituições públicas do processo, né, de implementação de sistemas, e eu acho que eu vi que vocês tentaram colocar ali uma justificativa nesse sentido, mas para mim ainda não ficou tão clara. Então, talvez vocês possam pensar um pouco mais. Eu vi também que tem muitas vertentes que vocês abrem, talvez por ser uma fruto da dissertação, o artigo ficou com bastante vertente a ser explorada, e talvez vocês possam pensar em trabalhar em diferentes artigos alguns pontos. Agora sim, com relação também a alguns pontos de reflexão que me vem à cabeça ao ler o trabalho, e aí também tem muito a ver com a perspectiva que eu estou usando na minha própria tese, né? Primeiro, eu senti falta da exploração do contexto, né? Você tá estudando um caso específico, uma instituição de ensino, embora ali no começo dos resultados você explica mais ou menos como é que foi a implementação, pouca informação ainda é dada sobre esse tipo de instituição, que é uma universidade pública, que a gente sabe que tem uma complexidade, uma característica única. Então, acho que esse link vai enriquecer muito o teu trabalho, se você conseguir explorar mais os resultados, o próprio problema de pesquisa com as características da gestão de universidades, né, públicas. Então, eu coloquei ali, você poderia explorar a questão da complexidade, burocracia, você menciona, mas acho que pode ser mais explorado, e também a negociação, conflitos de interesses e os incentivos dos diferentes atores nesse processo de implementação. Você também cita, menciona em algum momento, mas nos resultados isso não é tão explorado. Eu acho que ambos esses dois pontos têm uma influência muito grande depois, né, no próprio modelo que você usa da teoria institucional, quando você fala ali do processo de objetificação, né, sedimentação da fase de sedimentação da teoria institucional. E me parece que essa dificuldade de sedimentação, você vai falar que já está há 8 anos esse processo, tem muito a ver com o modelo democrático de governança das universidades e essa pluralidade existente dentro dessas instituições. E uma coisa que eu não tinha pensado, que a professora Carolina falou, é o Covid. Você também comentou que isso explica muita coisa, mas não está escrito. Então, é uma outra variável que você pode pensar para colocar no trabalho. Como ponto de melhoria, também coloquei para você pensar e refletir o que é possível fazer, né? Depois que você já fechou a dissertação, mas nada impede de tentar, talvez, explorar mais. Eu acho que na metodologia, a estrutura de governança e esses sistemas, porque você delimita um sistema específico, eu acho que seria legal se você explicasse o porquê. No primeiro parágrafo do seu resultado, você fala um pouco disso, mas pode trazer na metodologia, que já faz mais sentido para o leitor, né? E com relação às entrevistas, também acho que é importante você refletir com o número de 8 entrevistas, e você disse que atingiu o critério de saturação. Eu me questiono se você conseguiu, com esse número de entrevistas e com as pessoas que foram selecionadas, realmente atingir esse número. E eu tenho visto, pelo menos no contexto internacional, as pesquisas qualitativas têm, para ser publicadas, tem mais ou menos um número de 30 entrevistas que eles consideram que começa a atingir essa saturação. Então, eu sei que você terminou esse período já da dissertação, mas é uma coisa a ser pensado até para depois discutir esses próprios pontos da análise, né? E aí, com o último ponto, que também eu gostaria de levantar, é sobre o próprio análise de resultados, porque você traz questões muito importantes e que acho que podem trazer muita contribuição para a literatura.
e que talvez possam ser discutidas até em artigos diferentes, né? Porque eu disse que você acaba abrindo muitas questões. Mas me chama a atenção nos resultados, esse processo que foi iniciado há 8 anos, e talvez questionar mais o porquê que foi iniciado há 8 anos e não foi sedimentado, né? E aí a teoria institucional, eu não sei se ela consegue explicar totalmente, principalmente por esse contexto dessa configuração plural de universidades públicas. E aí você comenta ali das fases de implementação, então teve um problema com a empresa contratada, teve uma troca de gestor e depois uma troca por questões eleitorais. Então, eu acho que ficou muito descritivo e cada uma dessas, digamos, ondas de troca, eu acho que talvez tenham coisas que você poderia ter explorado mais nas entrevistas para entender os motivos, né, dessas trocas terem acontecidas. E a figura 4, imagino que na sua dissertação você explorou mais, né, que é esse modelo teórico, mas ali no artigo ela fica um pouco mais tímida e você pode pensar também. Bom, esses são alguns comentários mais gerais. Eu vou mandar depois para você, se você quiser refletir, né? Se também quiser falar alguma coisa, acho que dá para a gente pegar 2 minutinhos. Fica à vontade, Raquel. Eu vou querer, sim, as suas considerações são muito pertinentes, né? E é importante essa discussão, porque às vezes a gente está muito focada só numa vertente, só com um olhar, né? E como você falou, é um tipo de trabalho que abre muito leque e aí pode ser explorado de outras formas, né? E de fato, uma instituição pública de ensino, ela é muito, muito complexa, né? E o fato de não ser muito usada a meritocracia, isso dificulta bastante, né? Como aconteceu a troca de muitos gestores, seja por indicação política, seja por querer resolver o problema da inércia. Então, tudo isso atrapalha, porque cada cabeça é uma sentença. E aí os servidores acabam sempre fazendo que a pessoa que está no comando acata, né? Então, de fato, explorar a questão da governança é muito pertinente nesse sentido também, né? E com relação à saturação, foram poucos entrevistados, eu concordo, mas que a dificuldade de se encontrar pessoas é muito difícil numa instituição pública que queiram participar de uma entrevista, porque a maior dificuldade que eu tive foi que as pessoas achavam que elas iam ser perseguidas se elas falassem a verdade, se elas prestassem a entrevista, né? Se elas fizessem a entrevista comigo. Então, eu tive que deixar muito claro que tudo que ia ser tratado nas entrevistas jamais ia ser repassado, jamais ia ser mantido tudo no anonimato, né? Conforme se preconiza. Então, mas realmente eles falam muita coisa parecida, muita coisa mesmo. O que um fala, o outro vem e fala novamente, porque ainda está muito latente essa questão, né? Que foi um sistema adquirido há mais de 8 anos, mas que não conseguiu se sedimentar por completo, e isso ainda está muito latente, muito mesmo. Então, tem toda essa questão de política, de perseguição. Então, isso, de fato, foi uma limitação da entrevista, né? E eu vou até, inclusive, colocar também isso. E com relação à instituição, a contribuição dela, do trabalho, nós remetemos esses resultados para a instituição, né, e para que ela possa buscar uma forma de melhorar isso daí, porque tanto que eles aceitaram de primeira, assim, que a gente fizesse o trabalho lá, porque eles tinham essa necessidade de saber o que era que interferia, por que até hoje não se tem isso totalmente implementado. Então, eles queriam realmente saber a visão dos servidores. Então, a gente repassou esses resultados de forma bem didática, claro, e a gente espera que realmente possa ter contribuído para... Tá bom.
Obrigada, Raquel, obrigada pela apresentação e pelos comentários. Pedro, acho que vai apresentar o segundo trabalho. Bom dia, bom dia. Tudo Bom bem dia, com Pedro. vocês? Vou compartilhar então aqui a tela. Bom, o segundo trabalho é a influência da gestão do capital intelectual no bem-estar do trabalho, um estudo de caso em uma universidade federal brasileira também, então estamos aí no âmbito das universidades aqui nessa sessão. Pedro, fica à vontade. Professora, gostaria só de confirmar se compartilhou a tela. Está aparecendo? Sim. Perfeito, então. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Dando sequência, então, à apresentação dos trabalhos. Vou abordar o artigo intitulado Influência da Gestão do Capital Intelectual no Bem-Estar no Trabalho. Um estudo de caso em uma universidade federal brasileira. Esse artigo foi confeccionado por mim, Pedro, né? E também sou aluno no programa de mestrado em contabilidade da UniOeste, campus de Cascavel, aqui, né, oeste do Paraná. Foi confeccionado também em parceria com a colega de mestrado, a Josiane Costa Pasquale, sob orientação da professora Delci Grapigia da UVESCO. Bem, considerando a relevância do capital intelectual para as empresas, entre as suas prerrogativas ofertadas, nós temos em ocasionar vantagem competitiva frente ao mercado que a empresa está inserida, as empresas despertarem interesse em desenvolver técnicas e adotar e aprimorar suas políticas para promover o bem-estar dos colaboradores no ambiente de trabalho. No âmbito das universidades, no âmbito público, a maneira como o capital intelectual é ofertado e é disponível se difere do âmbito das empresas no ambiente privado, no setor privado. Dado que as universidades não utilizam o seu capital intelectual na implementação da inovação diretamente, mas elas criam, então, conhecimento para ser transferido e gerar a inovação no mercado. Motivado, então, pela relevância do capital intelectual para as organizações e também pelo fato que o bem-estar no trabalho contribui para o alcance de metas, foi elaborado a seguinte problemática, a seguinte questão de pesquisa. Qual a influência da gestão do capital intelectual no bem-estar no trabalho? E para responder, então, a essa questão de pesquisa, o estudo teve por objetivo analisar a influência da gestão do capital intelectual no bem-estar no trabalho em colaboradores em uma universidade federal brasileira. O estudo se justifica pelo fato de explorar, então, o ambiente universitário público, onde as atividades desenvolvidas pelos colaboradores são relevantes no auxílio da construção de uma nação intelectual e também, afinal, as universidades são formadoras do capital humano, né? Sendo considerados atores institucionais críticos para a inovação nacional. Quanto ao referencial teórico que deu estrutura para a construção da pesquisa, primeiramente ele abordou então sobre o capital intelectual, sendo explanado as 3 dimensões que compõem o capital intelectual, primeiramente sobre o capital humano, que são os benefícios confeccionados pelos indivíduos às organizações, onde envolve expertise, conhecimento, habilidades, experiências e a proatividade, eficiência e eficácia. Também foi debatido sobre a segunda dimensão do capital intelectual, né, o capital estrutural, que são os sistemas de informação, as rotinas e procedimentos e as bases de dados. E, por último, sobre a dimensão capital relacional, que é a relação do capital humano com os clientes, fornecedores, parceiros e outros interessados que influenciam na vida da organização. O segundo tópico do referencial teórico foi abordado sobre o bem-estar no trabalho, o qual é composto por 3 dimensões, sendo elas a satisfação no trabalho, que são as circunstâncias, então, emocional, positivo, de prazer, a qual resulta nas experiências do trabalho. Também foi relatado sobre a segunda dimensão, que é o envolvimento no trabalho,
o qual é considerado o grau em que o desempenho de um colaborador no ambiente de trabalho, que afeta a sua autoestima, a necessidade de crescimento e de controle, a ética protestante, bem como as características da chefia. E, por último, também sobre o comprometimento organizacional, que é o estado, então, no qual o colaborador se identifica com a organização e, em particular, com os seus objetivos. Foram lançadas 4 hipóteses para esta pesquisa. Primeiramente, a hipótese geral, a qual abordou sobre o capital intelectual proporcionar bem-estar no trabalho. Também nós tivemos a hipótese 1A, que abordou sobre o capital intelectual proporcionar envolvimento e comprometimento organizacional. E a hipótese 1B, que é sobre o capital intelectual proporcionar satisfação no trabalho. E aí, a última hipótese, que é a hipótese 2A, que trabalha com as variáveis satisfação no trabalho, proporcionando envolvimento e comprometimento organizacional. Com relação à metodologia sobre o delineamento, quanto ao objetivo, se classificou como uma pesquisa descritiva e empirista. Quanto à abordagem, uma pesquisa quantitativa, com procedimentos de levantamento survey. Em relação à população, são 200 técnicos administrativos educacionais, e onde nós tivemos um retorno de 71 questionários respondidos, totalizando uma amostra, então, de 71 respondentes. Quanto à coleta de dados, foi utilizado um questionário aplicado de maneira online, e quanto à análise dos dados, foi utilizada a modelagem de equações estruturais, contando ainda com o auxílio do software Smart PLS 3. Quanto à análise dos resultados, primeiramente, quanto à validade convergente, a confiabilidade e a validade do construto, né? Foi considerado, então, que o construto ele é representativo, o modelo é representativo, em virtude dos valores apresentados do alfa de Cronbach e também o valor apresentado pela variância média extraída, as quais estão acima do valor que é considerado por Hare para que o modelo seja representativo. Sobre os resultados da validade discriminante do modelo, as variáveis são consideradas válidas, né, pelo fato que a variância média convergente está maior que 0,500, então admite-se que o modelo converge a um resultado satisfatório. Já na análise das hipóteses que foram testadas, primeiramente, quanto ao capital intelectual no envolvimento e comprometimento organizacional, foi apresentada, então, uma influência positiva e significativa, onde se aceitou, então, a primeira hipótese, que abordava que a gestão do capital intelectual proporcionava, então, envolvimento e comprometimento organizacional. Na análise da segunda hipótese, sobre o capital intelectual na satisfação no trabalho, foi observada uma influência também positiva e significativa. Com isso, aceitou-se, então, a hipótese 1B, a qual abordava sobre o capital intelectual proporcionar satisfação no trabalho. Aceitando-se, então, essas duas hipóteses, aceita-se a hipótese geral, a qual abordava que a gestão do capital intelectual proporcionava bem-estar no trabalho. Por último, quanto à hipótese 2, onde foi testada a variável satisfação no trabalho ocasionar envolvimento e comprometimento organizacional, não se obteve uma influência positiva e significativa. Com isso, então, rejeitou-se a hipótese H2. Com esses resultados, percebe-se, então, que a gestão do capital intelectual na empresa, ela proporciona bem-estar no trabalho, pelo fato, então, da gestão do capital intelectual proporcionar envolvimento no trabalho, comprometimento organizacional e também satisfação no trabalho. No entanto, a satisfação no trabalho, ela não proporcionou envolvimento e comprometimento organizacional. Esses resultados, eles se convergem com estudos anteriores
que abordaram temáticas relacionadas a bem-estar no trabalho, como é o caso de Santana, 2012, que verificou a relação entre estilos gerenciais com bem-estar no trabalho em 157 colaboradores de empresas privadas. Os pesquisadores eles concluíram, então, que os estilos gerenciais possuem uma associação significativa com o bem-estar no trabalho. Também Souza e Conceição, em 2013, analisaram as relações entre capital psicológico e o bem-estar no trabalho em 71 operadores de caixa de supermercado. Os resultados do estudo demonstraram que a gestão do capital psicológico tende a proporcionar bem-estar no trabalho. Quanto às conclusões, percebe-se, então, que a gestão do capital intelectual ministrada pelos gestores da organização considera-se benéfica não unicamente aos empregados, mas também para a organização na sua totalidade. Uma vez que servidores exercendo suas funções com sentimentos positivos, isso ocasiona prerrogativas para a organização, tais como redução da ociosidade, eficiência na execução de atividades e minimização dos custos com faltas no trabalho devido ao adoecimento da equipe. Pelo contrário, uma gestão do capital intelectual inadequada, ela pode ocasionar malefícios, não meramente aos empregados, mas também para a organização como um todo. O estudo possui, então, contribuições no âmbito empresarial, pelo fato de ter elaborado, então, esse diagnóstico da influência da gestão do capital intelectual no bem-estar no trabalho, e também ele possui contribuições acadêmicas com os estudos da área de gestão de pessoas e comportamento organizacional, pelo fato de explorar variáveis que não tinham sido abordadas anteriormente. O estudo possui limitações, uma delas é analisar a perspectiva somente dos técnicos administrativos e educacionais, onde não foi incluída, então, a percepção do corpo docente, pelo fato também de referir-se a uma única universidade federal brasileira. Com isso, sugere-se com pesquisas futuras, investigações que abordem uma investigação na percepção dos docentes e ainda também num número maior de universidades. Por último, aqui eu trago algumas referências utilizadas na construção da pesquisa. E agora eu permaneço à disposição para contribuições, questionamentos. Permaneçam-se à vontade. Obrigada, Pedro, pela apresentação. Vou abrir agora novamente as pessoas que estão aí assistindo, se quiserem fazer algum comentário. Também um tema aí sobre universidades públicas. Então, sintam-se à vontade para comentar. Bom, então vou eu de novo comentar. Parabéns, Pedro, pelo trabalho. Obrigado. Bom, novamente já digo, faço aqui minha meia-culpa, que eu não li o artigo, até abri agora rapidinho para olhar. Primeiro, eu gostei porque eu me interesso muito, eu também pesquiso com essa questão da satisfação, do comprometimento, que acho que é importante esse olhar na pessoa, né? Não só no desempenho, né? No lucro da empresa, essa Exato. questão... então isso eu já te parabenizo pelo trabalho e de usar esse conceito do bem-estar no trabalho. Eu quase usei esse na minha tese, eu estava assim, eu usei satisfação, comprometimento, então eu pesquisei bastante, né, sobre o bem-estar e esse conceito da Kate Siqueira. Eu só fiquei na dúvida, aí é dúvida porque eu realmente não me aprofundei, pelo que eu vi, você não utilizou, aí já na parte mais da pesquisa, é porque eu olhei no... Peraí, primeiro uma coisa, na sua apresentação, só uma sugestão, traga o modelo teórico, apresente o modelo teórico. Tá, o modelo facilita. testado. Uhum, modelo, perfeito. né? As setinhas, né? Você fez uma análise quantitativa, então isso é importante para quem está assistindo, isso é importante, tá? Não só as tabelinhas. E aí eu olhei, então, o artigo e vi o bem-estar no trabalho, ele não é uma variável de segunda ordem, né? Você utilizou a satisfação e você utilizou comprometimento e engajamento como se fosse em conjunto, né? Uma coisa só.
É isso que me Isso, pareceu? ali, bem isso, professora. Até depois que nós finalizamos o artigo, foi enviado para o Congresso, até foi apontado isso pela avaliação. Devido a um ajuste do modelo, foi unificado ali as duas variáveis, foi rodado junto. E isso precisaria ter sido esclarecido, porque deixa eu até voltar aqui tanto o envolvimento quanto o comprometimento, na hora de rodar os dados, eles ficaram juntos, não foram isolados, né? E isso foi devido a um ajuste na hora de rodar os dados, devido à carga, né, que nós obtivemos no rodar os dados no Smart lá PLS. Então, assim, precisaria ter sido especificado isso. Nós não deixamos, ficou no modelo, mas não foi abordado de melhor maneira na Entendi. metodologia. Então não é uma, não é porque a base teórica são diferentes, são coisas São diferentes, né? diferentes, Engajamento. Aí por isso que São, me chamou a atenção, porque tratar exato, junto foi por causa dos exato. dados Dos dados. E nós tem essa falha ali de não ter sido especificado isso. Até a gente analisando ali as avaliações, né? É um ponto que nós precisamos ajustar para a submissão da revista. Não, com É um certeza. ponto que tem que ajustar. Mas foi isso que me chamou a atenção, de porque tinha sido tratado junto. Mas parabéns pelo tema, eu me interesso bastante. Parabéns pelo trabalho. Vou deixar, não vou dominar a sala, não, Tassiane. Obrigada. Fique à vontade, professor, se tiver mais algum apontamento que agora a gente vai amadurecer. Né, com certeza, mas eu acredito que como Tassiane leu com muita dedicação, ela tem mais considerações a fazer. Perfeito. Obrigada pelos comentários, Carol. Obrigado, professora. Mais alguém gostaria de comentar? Alguém que está na sala, quer mandar alguma sugestão também pelo chat? Fiquem à vontade. Oi, eu queria só fazer uma pergunta. Inicialmente, parabéns, Pedro, pela sua apresentação, pelo seu trabalho. Foi muito bem abordado, foi muito bem discutido. Eu li e achei muito bom, tá? E como eu trabalho também numa universidade, no instituto, daí eu só fiquei com uma dúvida. Na verdade, assim, você falou do capital intelectual, do bem-estar, né? E isso, se os seus resultados, eles corroboraram com a literatura. Só que eu não sei se você vai achar pertinente o que eu vou colocar, mas é assim, a gente sabe que o capital intelectual, ele está totalmente ligado à atividade que tu desenvolve, a toda a tua formação ao longo da tua vida acadêmica e profissional. Trazendo para as universidades, a gente sabe que os técnicos administrativos, eles têm um plano de carreiras, né? E aí eu senti falta de você tocar nesse assunto do plano de carreiras, porque a gente sabe que nem sempre as pessoas se sentem motivadas, depois que entram no serviço público, a continuar buscando atualização, a continuar buscando essa formação, esse desenvolvimento do capital intelectual. Só que, como a gente tem esse plano de carreiras, principalmente os técnicos administrativos, então você não acha que deveria ter sido colocado alguma coisa nesse sentido no seu trabalho? Porque também eu vejo, ainda com base no que eu observo, onde eu trabalho, é que muita gente busca esse desenvolvimento do capital intelectual, tendo em vista o retorno que ela vai ter financeiro. Então, por exemplo, eu sou um técnico administrativo, sou lá nível médio, ou sou contadora. E aí, como tem o plano de carreiras, se eu fizer mestrado, eu agrego 30% no meu salário, a mais no meu salário quando eu terminar o mestrado. No doutorado, eu agrego 52%. Então, você não acha que tinha que ter colocado alguma coisa nesse sentido no seu trabalho ou não? É algo assim bem interessante, nós não tínhamos pensado, porque até ali, quem saiba, na seção do perfil dos respondentes, ter ali, poderíamos até ter testado alguma coisa nesse sentido, conforme esse nível de escolaridade, conforme
é algo bem, eu acho que bem lembrado mesmo, Raquel. Eu comecei a trabalhar faz pouco tempo em uma universidade, não é nessa universidade objeto de estudo, essa universidade objeto de estudo é de outra cidade, eu estou trabalhando agora na própria Unioeste, comecei agora há poucos meses, e como técnico administrativo, e o que você falou agora vem bem ao encontro de algumas percepções que eu estou tendo em conversa com outros colegas e tal. Eu acho que é bem lembrado. Quem saiba isso possa refletir nos resultados mesmo. Pode possuir interferências mesmo. Eu acho que tem que ser levado em consideração. Abre-se uma lacuna para próximos estudos, né? Bem interessante, quem sabe fazer essa delimitação ali. Legal, obrigada, Raquel. Mais alguém gostaria de comentar? A gente ainda tem um tempinho. Bom, se ninguém for comentar, então eu vou fazer algumas considerações também para o trabalho do Pedro. Deixa eu abrir aqui a minha apresentação. Bom, o trabalho do Pedro e dos colegas, eu já confesso que não é uma literatura que eu tenho familiaridade. Eu fiz uma leitura atenta, então vou fazer alguns comentários no sentido de contribuir para esses pontos que me chamaram a atenção e que eu acho que talvez vocês possam refletir um pouco. Então, o trabalho está bem escrito, parabéns para os autores, está bem escrito, e a apresentação também está muito clara, então ajuda, mesmo quem não é muito familiar com o tema, ajuda a compreender o que vocês quiseram fazer, né? Vocês fizeram na pesquisa. E o referencial também, dei uma olhada, bem pertinente também ao que foi estudado. Bom, então vocês colocaram ali um trabalho quantitativo, né? Procuraram encontrar a influência da gestão do capital intelectual no trabalho em uma instituição de ensino. E aí o que eu acho importante trazer, embora seja uma pesquisa quantitativa, vocês estão olhando para um contexto específico, né? E em vários pontos do trabalho, a forma como ele foi escrito tem uma linguagem mais quantitativa, né? Eu entendo, provavelmente pela própria influência que vocês têm, mas cuidar um pouco com essa linguagem que denota a ideia de generalização, quando na verdade vocês fizeram uma survey numa universidade, né? Específica. Então, acho que isso é um cuidado importante para vocês terem. Aqui, na verdade, é mais uma dúvida que eu tenho com relação ao modelo, que acho que é isso que a Carolina estava falando, que seria interessante vocês trazerem. E aí, confesso que realmente ajuda a entender essa parte metodológica, né? Mas, claro, se os autores trazem isso. E aí, eu só tenho uma dúvida, depois, se você puder até esclarecer, com relação à segunda hipótese, que você, na verdade, testa a satisfação do trabalho, a influência da satisfação do trabalho no envolvimento e comprometimento. E aí eu fiquei na dúvida se essa seta aqui, eu não sou muito familiar com essa técnica de equações estruturais, mas me chamou a atenção que o sentido está invertido, e não sei se isso está correto ou não, depois você pode explicar para a gente. Com relação a pontos de melhoria, na metodologia, você agora comentou, né, que na avaliação já questionaram essa questão da adaptação das questões e instrumentos, e realmente me chamou a atenção que não tem detalhes e exemplificações de como os construtos foram operacionalizados. Também vocês não colocaram um instrumento de pesquisa, não sei se não tinha espaço para colocar, né? Mas não colocaram um instrumento de pesquisa que ajudaria também a entender como é que foi operacionalizado isso, e as adaptações feitas de cada construto também não foram detalhadas, então isso é um ponto que eu acho que deve ser detalhado por vocês posteriormente. Com relação a respondentes, aí eu acho que a minha percepção vai de encontro com o que a Raquel já falou, que caracterizar essa função, primeiro, essa sigla, né? Você falou na sua fala que são os técnicos administrativos e educacionais. Aí, se você puder lembrar de colocar isso por extenso, pelo menos a primeira vez que aparecer, né? Para as pessoas entenderem.
E com relação a essa caracterização de funções, rotinas e carreira das pessoas envolvidas, acho que é importante também. A gente está falando de uma instituição de ensino, mas são pessoas que têm uma carreira específica, né? E tem incentivos também, ou não, né? Específicos, que foi o que a Raquel falou, e talvez seja importante pensar de como tratar isso, porque, embora você utilize instrumentos quantitativos, a sua pesquisa ela está olhando para um contexto bem específico, que é uma instituição, e eu acho que você precisa mesclar um pouco da pesquisa qualitativa para você poder explicar e aprofundar mais os seus resultados. E o terceiro ponto que eu queria trazer é que, pelo menos nesse artigo, os resultados apresentados são resultados estatísticos e pouco se tem sobre a discussão dos achados do ponto de vista teórico e dessa contribuição, né, que ele traz para o contexto e para uma discussão mais aprofundada. Também queria chamar a atenção para uma frase que você coloca sobre a influência no desempenho, e aí tem a ver com o que a Raquel falou também, desses incentivos de carreira, né? E aí você menciona alguma coisa sobre desempenho, está relacionado a essa satisfação, mas não tem mais subsídios nem de elementos de pesquisa e nem da discussão teórica para entender. Imagino que essa é uma etapa que vocês ainda estão desenvolvendo e acho que tem que ser o foco maior agora daqui para frente. Bom, esses são os meus comentários. Pedro, se você quiser fazer algum fechamento, a gente tem rápidos minutinhos. Ali a flechinha está equivocada. A flechinha é ao contrário mesmo. Tá Agora que eu fui perceber. E quanto ao instrumento, tem que adaptar ali, vamos ter que editar ali a figura. E tá quanto bom. ao instrumento, não foi acrescentado devido ao espaço mesmo, né? Mas foi... alguns colegas até nos pediram para compartilhar esse instrumento de pesquisa para as próximas, né? Próximas pesquisas aí. Então, ali foi devido a uma questão de espaço mesmo. Então, temos que... eu não sei se esses slides a prof vai disponibilizar aí, prof. Tassiane, para... Acabei de subir para você aqui. No chat você consegue baixar os slides. Tá, vou baixar aqui. Deixa eu só, então, fazer uma contribuição, pelo que Tassiane falou. Realmente, como você fez um survey em uma única instituição, a gente chama de Survey Single Entity. Você pode... Deixa eu escrever aqui. Tu consegue, prof, por gentileza, escrever aí no chat? Consigo. Pegar o nome. E aí, eu vou te passar... Faz o seguinte, conhece o site Teses USP, onde a gente pega, né, as teses da USP? Sim, eu já entrei algumas vezes lá. Hein? Tá, tem a dissertação do Daniel, estou escrevendo, Daniel Mussi. Ele usou isso, eu também utilizei na minha tese, a dissertação, né, no caso, não a tese dele. Eu também uso, aí você vê um pouquinho sobre isso, né, o que é, porque é um survey, mas é em uma única instituição, né, então trazer um pouco mais elementos sobre que instituição é essa, e aí, só pegando um gancho, eu não sei, né, o que Tassi falou do satisfação, desempenho, tome um cuidado, eu não sei o que você escreveu, porque a literatura diz que satisfação no trabalho não necessariamente leva a desempenho. Toda a literatura de psicologia que eu fiz a tese. Não foi comprovado, ela é muito ainda, né, não temos controversa. Indícios, né? Não temos que cuidar mesmo a fazer. Então, eu não sei exatamente se você colocou alguma afirmação sobre isso, então só tenha cuidado sobre realmente isso. Foi citado, né, lá e precisamos, então, Que a satisfação leva ao desempenho. Foi feita essa consideração lá, né? Mas não temos indícios, né? Porque o trabalho não era o foco, não era isso. Também falaria isso, e aí na minha tese eu percebi que não é por aí, sabe? Não é... A gente acha, mas não é. Ainda é controverso esse tema. Não, mas era isso. Eu vou... Era só para te ajudar, mas eu vou escrever. É muito bacana essas contribuições, pontos de vista, né, olhares distintos, porque daí você consegue melhorar para uma possível, né, submissão para a revista e até para outras pesquisas. Eu tenho aí outros artigos
né, que estão sendo encaminhados nas outras disciplinas, é bom que a gente Com vai pontuando isso também. Não, com certeza. E aí eu pude, assim, né, olhar mais, porque, ao contrário de Tassi, aí já é a minha área de trabalho e a metodologia que eu utilizo. Então, já fiquei mais confortável de falar. Legal, legal mesmo. E aí você pode, então, aí acho que você consegue, né? Eu coloquei aí o Daniel Mussi, a dissertação, você... Eu acho que depois a tela já vai desaparecer, não fica gravado aqui, né? Eu já tenho que tirar aqui. Não, você tem que anotar, eu acho, né? Anota. Sim. E eu vou baixar aqui os slides ali. Ou já vou se salvar. não... Escreve seu e-mail, Pedro, eu passo para você agora. Ótimo. Escreve seu e-mail. Mais fácil. E... Bom, a gente precisa encerrar a sessão. A próxima sessão, acho que já tem pessoas entrando aqui também. Eu não sou moderadora, mas eu vou ficar no apoio técnico aqui. Então, o moderador, se quiser se apresentar, os autores também da próxima